E aí, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Mas hoje eu decidi passar, porque eu tava acompanhando as notícias, né? Os hype do momento. E agora o momento é sobre a mulher da janela, né? O pessoal tá acompanhando aí, eu acabei vendo ontem e hoje um pouco sobre isso. Quis vir aqui pra conversar um pouco, compartilhar, aproveitar o hype, né? E falar um pouco sobre esse assunto. É um assunto delicado, né? Porque engloba diversas partes ali. Todos têm o seu lado da história. Eu acompanhei o lado da moça lá da janela, acompanhei a versão da mãe também que ela postou recentemente. E é complicado de dizer, porque é uma situação chata de todos os lados, né? Chata para a mulher que está na janela e sendo incomodada por uma coisa que ela não tem a ver, e chato também para a mãe ter que chegar numa situação dessa e ter que se expor ali, expor. Então, o que eu levo, assim, pessoalmente, de toda essa situação que eu tô acompanhando, né, na internet, é que dá pra gente aprender com os dois lados. Acho que é importante a gente ver essa situação, é uma situação chata, constrangedora, mas a gente deve aprender com os erros dos outros. Então, tem a questão da moça da janela, né, que ela não se envolveu ali, tentou ficar na dela, se sentiu incomodada e exposta também, foi algo muito chato, né, de ser exposto ali, você tá no seu momento ali, a pessoa tá com a câmera filmando, então a gente tem que aprender muito, a gente tem que respeitar o próximo, independente de quem seja. A gente tá na era da digital, que tudo é registrado e tudo é ridicularizado na internet, mas temos que aprender a respeitar as outras pessoas e não querer ganhar fama ou querer expor a outra pessoa ao ridículo. Então, muita atenção a isso. A moça da janela estava no direito dela, então ela se manteve ali com domínio próprio, que hoje em dia é muito difícil termos. Então, que a gente possa aprender a ter o domínio próprio e não nos abalar também com as situações ali constrangedoras que nos são impostas. E também reforçar a questão do não, né? Eu vi muita gente comentando, o que vocês acharam? Muita gente falou sobre a questão do não. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade em dizer não, mas é algo que eu estou aprendendo. Então, a gente precisa também se posicionar sempre no não, sabendo que primeiro a gente tem que respeitar nós, para depois respeitar o outro. Então, o respeito sempre vem primeiro conosco, né? Parece sou egoísta, mas não é. Primeiro a gente tem que se respeitar e nos valorizar para depois enxergar o outro como nós nos amamos e nos respeitamos. É o mandamento que Deus nos deixou. Então, tô levando bastante aprendizado aí com toda essa situação chata e constrangedora, né? E como esse canal aqui é um perfil de mães, vamos falar sobre a mãe. A mãe, claro, ela estava exaltada ali com a situação, né, com os filhos. Eu vi um depoimento dela agora tentando se justificar ali, colocar a versão dela da história. Como eu disse, cada um tem a sua versão da história e cada um sente de uma forma. E ela estava exaltada, isso não justifica, né, ter exposto e ter xingado a outra pessoa que não tem nada a ver. Então, isso me traz muitas reflexões sobre o quanto estamos cuidando de nós. Acabei de falar com uma amiga aqui sobre uns projetos, né, relacionados a mães que eu estou desenvolvendo e o quanto que é difícil ali, a gente precisa primeiro estar bem. Não adianta a gente não estar bem, a gente não vai conseguir cuidar de nós e nem do outro. Então, é muito importante a gente estar bem, sempre. Então, que a gente possa aprender com toda a situação, não julgar um ao outro, porque existe, infelizmente, muito julgamento, cada um sente. Então, é importante a gente avaliar os dois lados, as duas situações e sempre aprender com as duas, para que a gente não cometa os mesmos erros, né? É muito importante isso. Então, a mãe estava exaltada, ela fez errado ali de expor a pessoa e ridicularizar e xingar outra pessoa por uma situação que ela não teve controle ali. Mas é isso, é importante a gente sempre lembrar que a mãe, ela precisa também de cuidados consigo. Antes de cuidar de um filho, de uma casa, de uma família, ela precisa estar bem, ela precisa se cuidar primeiramente. E respeito sempre, respeitar o outro, é importante a gente sempre avaliar e apontar também as coisas boas e as coisas ruins de toda essa situação. Uma situação chata, constrangedora, que foi exposta na internet ao julgamento alheio, mas antes de julgar a gente precisa avaliar os pontos e trazer para nós, aprender com isso e não repetir. Então, respeito sempre, em todas as situações. Porque ela não quer naquele lugar.
lugar dele, né? Não quer trocar de lugar porque não quer. Até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Bater palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não ter trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, mas